Chamamos o senhor Sérgio Carvalho da Goodway para fazer a sua apresentação no painel Cadeia Produtiva do Setor GD. Obrigado, Noel. Bom dia a todos. Nós vamos fazer uma pequena explanação a respeito do nosso tema, né, que é a cadeia produtiva de GD. Particularmente, eu entendo que a cadeia produtiva de GD, ela, além de ser muito ampla, eu incluiria também a cadeia produtiva da GC. Quer dizer, não vejo muita diferença entre as duas cadeias produtivas. Elas são praticamente compostas pelos mesmos elementos. Não há muita modificação, muita diferença. De qualquer forma, a gente é um tema muito amplo, tá? Que a gente procura sintetizar, e como é convencional já ser chamado esse setor, essa cadeia, partindo do princípio do principal item dessa cadeia, se a gente pegar o principal item, nos parece ser, né? Os módulos fotovoltaicos, porque eles representam a maior parte do sistema. Tá? Claro, a cadeia, na verdade, é baseado nesse primeiro item, que a gente considera como mais importante. Então, são cadeias dentro de cadeias. Então, a gente poderia dividir, estruturar essa cadeia no primeiro momento, quer dizer, a parte de engenharias, parte de consultorias que formariam o início dessa cadeia, a parte de estudo, de engenharia, consultoria, como eu disse. Então, no segundo momento, a gente poderia incluir como o início da cadeia efetiva, né? Não de projeto mais, mas de produção, que é o beneficiamento do silício, né? Para a base do módulo. Então, existem algumas empresas que fazem esse beneficiamento, não são todas, é um processo complexo e caro, né? Mas é a base. A partir daí, a gente colocaria, escalonaria como um outro elo dessa cadeia, as produtoras de células e produtoras de módulos. Depois, um outro elo seriam os equipamentos de material elétrico, material eletrônico, compostos pelos inversores, os sensores, as baterias e os demais acessórios que compõem o sistema. E, por último, as empresas de instalação e de manutenção. Quer dizer, isso seria uma cadeia macro, né? Agora, se a gente focar na cadeia produtiva apenas em bens de capital, a gente restringe um pouco essa cadeia. Quer dizer, ela restringe para poder ficar mais fácil de entender. Então, não muda muito, né? Você tem as empresas de purificação de silício, né? Que vão fazer os lingotes, que vão produzir os wafers. Como eu havia dito, já um processo extremamente complexo, de alta tecnologia e que demanda altos investimentos. São poucas empresas que fazem esse processo. Praticamente 3 empresas no mundo dominam esse mercado e as demais são produções menores. Então, dentro dessa cadeia de bens e capital, aí sim, a fabricação de células, a fabricação de módulos, a fabricação de inversores. Eu acrescento também a fabricação de estruturas e acessórios, né? Os cabeamentos, os demais acessórios necessários para um sistema solar. Nós nos concentraríamos porque é o nosso mote, a nossa empresa, a Goodway, é uma empresa produtora de inversores string. Tá? É uma das maiores empresas do setor no mundo, considerada uma delas com a mais alta qualidade no seu sistema, nos seus inversores, e que tem esse reconhecimento já global, já visto o crescimento da empresa nos últimos anos, e isso se
um dos motivos desse crescimento, obviamente, é o reconhecimento da qualidade dos equipamentos. Tá? Na verdade, eu gostaria muito de poder falar sobre uma cadeia produtiva que envolve uma alta tecnologia. Eu gostaria muito que essa cadeia produtiva fosse aqui do Brasil. Tá? Esse seria o ideal. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda aqui no Brasil, por N motivos, a gente não vai discutir isso agora, isso aí poderia ser discutido em outro seminário, inclusive, em outro webinar, do que atravanca, de certa forma, o desenvolvimento de uma cadeia produtiva tão rica, no sentido de tecnologia, de processos, e que seria bom se nós tivéssemos aqui no Brasil isso. Mas como não temos ainda, pelo menos nessa dimensão, a gente tem algumas montadoras tal aqui no Brasil, mas a parte tecnológica, em sua grande maioria, não é desenvolvida aqui. Bom, no que se refere basicamente à produção, a cadeia produtiva, o processo produtivo de um inversor string, é que eu vou colocar aqui uns slides, uma ilustração de uma introdução, ela não é tão detalhada, mas dá uma boa noção do que representa a produção a linha de produção dos inversores da Goodway. Tá? Então, vamos lá. No primeiro momento, nós temos aqui esse diagrama de um dos modelos, o diagrama de um dos modelos da nossa linha de inversores de string. Esse seria a série MT. Esse diagrama é muito ilustrativo, é interessante, que mostra todas as camadas e como é estruturado e complexo a produção de um inversor string. Tá? Eu acho que não há necessidade de entrar em detalhe por item, mas é mais para ilustrar como que é o diagrama de um desses modelos que a Goodway produz, certo? Agora, aqui nós temos uma ilustração, a foto da nossa matriz, do nosso headquarter, em Suzhou, na China. Suzhou, para quem não sabe, é uma cidade que se localiza a cerca de 200 quilômetros, 180 quilômetros de Xangai. Essa unidade é uma unidade nova nossa, da fábrica, que foi inaugurada no ano passado, em meados do ano passado, em julho. E aqui é o headquarter, não tem apenas linhas de produção, como também a central administrativa da empresa. Tá? Nós temos uma outra unidade produtiva, que é pelo menos umas 5 vezes maior que essa, em um outro município, em Guangzhou, que fica a 2h30 de Suzhou. Lá são produzidas várias linhas, tem várias linhas de produção. É uma fábrica nova também, recentemente inaugurada, e isso mostra a grandeza e o crescimento que a Goodway tem vivido nesses últimos anos. Tá? Bom, aqui ilustra a entrada dos funcionários, tal, onde eles deixam seus materiais, tal, é uma pequena ilustração dessa entrada. Aqui uma introdução da pré-produção dos componentes, né? A gente mostra no primeiro momento essa parte de fiação. Um inversor ele tem vários tipos de fiação, é bem complexa a história. Então, essa unidade, que não é pequena, como vocês estão vendo, ela faz essa preparação dos diferentes tipos de cabos que vai em cada inversor. Tem aqui um flowzinho de como é feito e a ilustração embaixo, dá para ter uma ideia, né? Aqui continuando esse processo, já mais no segundo estágio,
esse processo de electric inductor, né, de indução elétrica, onde são colocados nas caixas já, e esse processo é importante, porque, como é ilustrado aqui na foto lá do direito, ele tem um processo depois do acomodamento de parte da fiação, da sua, um equipamento de injeção de cola para fazer a fixação dessa fiação nos inversores, nas caixas. Aqui a gente passa por uma outra linha, que é a preparação da tampa principal desse modelo, né? Então, aí, é interessante salientar também que o material utilizado na caixa do inversor, que é alumínio e magnésio, né? Ele vem a ser um material muito mais resistente do que o próprio alumínio. Esse é um dos diferenciais também das caixas da Goodyear, que mostra o cuidado com a qualidade, que tenha mais resistência, mais durabilidade. Então, é um produto especial. Aí eles preparam essa tampa principal do inversor, com proteção à prova d'água, instalam o display, aplicam o logotipo da empresa, que essa é apenas a capa principal, né? Aqui a gente passa para a instalação nesse sistema SMT, que é esse MT que a gente está exemplificando, que é uma parte muito sensível da empresa e mostra também, ilustra bem a sua modernidade, né? Nessa ilustração, essa foto do lado esquerdo, mostra esse pequeno túnel onde é esterilizado, as pessoas sofrem um processo aí de esterilização para poder entrar na unidade. É muito interessante isso e mostra o cuidado, né, e necessário para esse tipo de produção. Aí nessa unidade existe a preparação dos principais itens que vão compor as placas, né? Então, a preparação, a soldagem, a colocação, a ressoldagem, todo esse processo é feito nessa unidade que se tem uma visão melhor aqui nessa ilustração do lado direito. Aqui mais uma unidade onde se instalam alguns componentes, né, nas placas, inclusive o firmware, e são já, na terceira foto já dá para ver também, na segunda e na terceira, alguns testes que já vão sendo feitos nas boards, nas placas. Então, começa a parte de teste já aí, instalação e já testa. E essa máquina do lado direito embaixo também é interessante, que é uma máquina de pintura de placa, das boards, né? Que é extremamente sofisticada. Ela vem substituir uma bancada de várias pessoas que pintavam à mão antigamente. Então, hoje, com mais precisão, essa pintura, que é uma pintura que você praticamente não vê, é uma espécie de um selante protetor das placas, das boards, né? Aqui é interessante e necessário, eu acho que fazer uma referência que a Goodyear utiliza no seu processo produtivo, em 90%, se não mais, dos seus itens, são componentes de empresas de primeira linha. Tá? Alguns itens, inclusive, são importados. Isso tudo visando a maior qualidade dos equipamentos. Mais uma vez, esse é um diferencial da qualidade da Goodyear. A gente tem completa consciência de que a utilização desses elementos, desses insumos, desses produtos de empresas de primeira linha nos dá uma tranquilidade maior de oferecer um produto com maior qualidade. Tá? Aqui tem mais uma parte da montagem dos equipamentos, né, dos inversores. Nesse caso, ainda é o modelo MT. Então, aí
dá para ter uma noção de como é montado, né? Algumas fases da montagem aqui na ilustração do lado esquerdo, a complexidade dessa montagem, são linhas enormes, bem longas, que você, aqui tem uma pequena noção assim focada no trabalho que o funcionário está fazendo ali. Então, aí é a montagem final dos últimos equipamentos e a conexão dos cabos internos, tal, todo esse processo é feito ali, e depois o fechamento da caixa, e que já passa a partir daí já passa para, nós vamos ver a seguir, uma série de testes de performance, de qualidade, a gente vai ver a seguida depois, em seguida. Então, depois da montagem, os testes, né? Então, a gente tem teste aí, começa com esses testes de alta voltagem, teste de resistência, esse teste de resistência de isolamento, esse é da impedância de aterramento. Isso tudo é feito em todas as unidades. Tá? É um processo demorado, porque é o começo de uma série de testes que são feitos até o produto estar apto a ser liberado para despacho. Aqui é o ISO, né? Aquela parte do ISO todo mundo conhece. Então, todos os inversores, eles passam por essas plataformas onde são feitos novos testes, por exemplo, proteção de vazamento de corrente, proteção de isolamento, são testes muito acurados e todos os equipamentos são feitos, não é por amostragem, né? Todo equipamento passa por essa batelada de testes. Aqui, ainda continuando, você vê que são vários departamentos, é muito grande essa área na indústria, onde esse é o teste de durabilidade. Né? Então, os equipamentos ficam durante 8 horas, pelo menos 8 horas, em temperaturas que variam de 40 a 50 graus, para testar a reliability, como é que é em português? Eu não me recordo agora, fugiu. Enfim, mas são testes que vão mostrar que são pelo menos 8 horas a temperatura média aí de 45 graus. Então, quer dizer, você simula condições atmosféricas e testa-se isso, né? Apresentando algum problema, o inversor não é aprovado. Né? Então, é um teste de durabilidade, simplesmente de durabilidade dos equipamentos. Tá? Todos passam por isso, eu gosto de repetir isso. Aqui, esse aí é o teste são os testes de parâmetros de rede, que existe uma série deles, perdão, que são feitas, né? Então, é teste de distorção harmônica, teste de fator de potência, teste de tensão de entrada, de saída, teste são vários, de corrente alternada, é uma série de testes, então, você tem uma relação aqui do lado direito, que são feitos e no final é emitido um relatório complexo e aprovando os equipamentos. Repito, todos passam por isso também, todas as unidades são testadas também. Bom, depois de testado e aprovado, ele parte para o empacotamento. Então, o equipamento utilizado para esse empacotamento é uma máquina extremamente moderna, tal, que faz um processo de vácuo e ela é pensada e feita para evitar, inclusive, qualquer tipo para proteger mesmo os operadores da máquina para qualquer acidente e tal. Então, é uma unidade de última geração aí na parte de empacotamento dos equipamentos. Bom, aqui a gente tem
o warehouse, né, o acondicionamento após a produção, são onde eles ficam acondicionados no pré-embarque. Né? Aqui do lado direito, essas fotos têm os armazéns onde ficam estocados os equipamentos prontos para embarque. E do lado esquerdo a gente tem uma das docas para embarque. Tá? Então aí já vai o processo se finalizando. Né? E quando embarca aqui é bom, está feito. Né? Eu vou apresentar um pequeno videozinho, um clipezinho bem rápido de uma visita que nós fizemos à matriz na inauguração dessa unidade que a gente mostrou no início. É só para ilustrar, é bem rápido um videozinho. Dá para ter uma ideia das unidades produtivas na prática mesmo, em alguns aspectos. Né? Tem uma parte que tem esses robôs, né, para transporte interno. A indústria é bem moderna mesmo. Não? É isso, mais ou menos isso que eu queria mostrar, uma explanação relativamente rápida, mas que eu espero que tenha dado uma noção sobre uma cadeia produtiva, a unidade de produção de uma indústria de inversores, a Goodway. É isso, obrigado. Agradecemos ao senhor Sérgio Carvalho da Goodway pela sua apresentação.